Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, ainda abordando o tópico de integrais, vamos falar um pouco sobre o processo de integração por partes. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom pessoal, no processo de integração por partes, uma característica muito comum presente no integrando é o produto de duas funções. Duas funções muito específicas que a gente vai trabalhar quais são elas, ok? Nem sempre é um produto de funções, mas na maioria dos casos o que vai aparecer é sim um produto de funções. Isso vai ser muito importante para nós, haja visto que a gente viu nas aulas anteriores que a integral de um produto não é o produto das integrais. Portanto, eu não posso integrar f de x e depois integrar g de x. Ok? Bom, o processo de integração por partes parte da escolha de quem você vai chamar de u, se é f de x ou se é g de x. Vou falar um pouco sobre isso também, como que é feita essa escolha, ok? Mas imaginando que você chame de u f de x, o restante será considerado dv. Portanto, a integral que nós vamos trabalhar pode ser reescrita como integral de u dv. Beleza? O processo de integração pede que seja feita essa fórmula, u vezes av menos a integral de v du. Portanto, se eu sei quem é u e sei quem é dv, no processo eu vou precisar de v e vou precisar de du. Repara que du é facilmente achado, basta derivar u. Já v, a gente vai achar quem é v integrando dv. Portanto, pessoal, uma ideia importantíssima na escolha de u parte da ideia de chamar de u a função mais difícil de integrar, já que você deixa para dv a função mais fácil de integrar e a gente integra ela para achar quem é v, ok? Então aqui eu coloco uma lista das integrais mais difíceis de serem achadas, né? Então vai partir daqui a sequência, né, de prioridades da escolha de quem você vai chamar de u. Então, logaritmos é a prioridade principal, depois inversas trigonométricas, algébricas, as funções polinomiais, depois trigonométricas e, por fim, as exponenciais. Ok? Repare que as iniciais, né, dessas funções formam a palavra liat, que é uma maneira fácil aí de você guardar a ordem de prioridade da escolha de u. Ok? Então vamos fazer alguns exemplos para a gente entender bem essas ideias. Olha na letra A, eu tenho um produto de funções, quero resolver essa integral, não posso separar em produto da integral de x vezes a integral de ln, a gente já sabe disso, não é uma integral primitiva, não sai por substituição simples, então o próximo passo é a gente tentar a integração por partes. Entre uma polinomial algébrica, né, e uma logaritmo, a prioridade a chamar de u é a logaritmo. Portanto, eu vou chamar de u ln de x. dv fica sendo o restante, ou seja, x dx é o dv. Beleza? Se eu preciso de du e preciso de v, eu vou achar aqui agora. A derivada de u a gente sabe que é 1 sobre x dx, e se dv é x dx, basta integrar, eu vou achar que v é x² sobre 2. Portanto, utilizando a fórmula de integração por partes, que diz que esse resultado é simplesmente u vezes v, x ao quadrado sobre 2 vezes ln de x, menos a integral de v du. Repara que aqui eu caio numa nova integral. Geralmente essa integral é uma integral de fácil resolução. Ok? Repare que é uma integral de polinômio, a gente consegue resolver facilmente. Aqui eu inverto a ordem dos fatores, já que muita gente confunde multiplicando x² sobre 2 pelo argumento que carrega o ln. Isso é um erro clássico, cuidado que isso não pode ser multiplicado.
Para evitar essa confusão, eu coloco x² sobre 2 primeiro aqui. Beleza? Por fim, a gente acha a resposta generalizando, achando a família de soluções. Beleza? Bom, vamos para um exemplo B. Na letra B, novamente eu trago um produto de funções, não é uma primitiva, não é uma integração por substituição simples, a gente vai tentar a integração por partes. Entre uma polinomial e uma trigonométrica, a polinomial tem prioridade. Então é ela quem eu vou chamar de U. O restante fica sendo dv. Se U é x, du é dx. Se dv é cosseno de x, integrando, a gente acha que v nada mais é do que seno de x. Ok? Tendo as 4 informações, eu estou pronto para utilizar a fórmula da integração por partes. A integral que eu quero nada mais é do que u vezes v menos a integral de v du. Eu caio numa integral primitiva de fácil resolução. Beleza? Na letra C, eu já tenho um processo mais elaborado. Repare que eu tenho um produto de funções, né? Novamente, não sai por substituição simples, não é uma integral primitiva, eu vou tentar a integração por partes. Repare que aqui, e aí pessoal, vai muito de tentativa e erro algumas vezes, tá? Vai ser importante você chamar de u x² e não a x ao cubo. Por quê? Repara que se eu fizer dv sendo x é a x², eu consigo falar que v é e elevado a x² sobre 2. Eu consigo resolver essa integral facilmente se ela for x é a x². O que não vai acontecer, sugiro que você tente resolver a integral de e elevado a x². Uma integral difícil resolução, ok? Então, é importantíssimo você ter esse x aqui no seu dv. Então, esse aqui é um caso bem específico, uma integral que vale a pena eu te mostrar pela primeira vez, ok? Então, eu vou chamar a algébrica e a exponencial. A algébrica tem prioridade, mas é importante que você perceba que, ao invés de chamar u de x ao cubo, foi necessário chamar u de x ao quadrado, ok? Muito em cima desse dv, tá? Du será 2x dx e v, tendo esse x, essa integral é fácil de ser resolvida, sairá por substituição simples, ok? Bom, fazendo isso, eu gero uma nova integral, que a gente já resolveu, olha só como vai ser importante de novo, dá o mesmo resultado. Então, a integral generalizada é essa final, ok? Beleza. Na letra D, uma integral muito parecida, repare que eu vou chamar o x², dv é a x dx, já que a algébrica tem prioridade, né, que é a exponencial. Du fica sendo 2x dx e v é e elevado a x. Utilizando a fórmula, a integral que eu quero é u vezes v menos a integral de v du. Repara que aqui eu caio numa integral que não é tão simples a sua resolução, igual vinha sendo nos exercícios passados, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa integral de I2, que é uma outra integral, e vou abrir um asterisco para tentar resolver ela e depois inserir nessa resposta, ok? Vamos lá. Então, eu chamei de D1 a resolução dessa integral, que eu chamei de I2, ok? A integral de x é a x dx, novamente, não é uma primitiva, não sai por substituição simples, vou tentar a integração por partes. Chamo de ux, dv é a x dx, consequentemente, eu tenho du e tenho v. No processo de integração por partes, substituindo na fórmula, eu caio numa integral primitiva, já que a integral de e elevado a x é ela mesma, ok? Bom, então, tendo a resposta de I2, eu posso voltar lá na letra D e no lugar de I2 eu ponho a resposta encontrada para I2, certo? Distribuo menos 2 e chego na resposta final, generalizando com a constante C. Tudo bem? Bom, ok. Já na letra E, trago uma integral importante, é uma integral que aparentemente não tem um produto de duas funções e é uma integral de inversa trigonométrica. Tanto a integral de arctangente, como a integral de arcosseno, como a integral de arcosseno, todas elas sairão por integração por partes. Basta você chamar de u a arctangente e de dv o dx. A du você sabe calcular na matéria de derivadas, é importante que você relembre, né?
e dv, seno dx, v é x. Então, substituindo no processo de integração por partes, eu caio nessa integral que vai ser resolvida facilmente por substituição simples. Chama u de 1 mais x², du vai ser 2x dx. Faça no seu caderno, qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok? Beleza, pessoal. Já na letra F, um exercício interessante. Você pode chamar de u e elevado a x ou seno de x? Quem tem prioridade? A trigonométrica tem prioridade, então é ela quem eu chamo de u. dv fica seno e a x, du é cosseno e v é e elevado a x. Então, substituindo mais uma vez na fórmula, eu tenho que a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Essa integral também não é fácil de ser resolvida, eu vou parar para tentar achar quem é ela. Semelhante ao exercício que nós fizemos agora há pouco, ok? Mas preste atenção no que vai acontecer na resposta dessa I2. Ok, vamos parar e resolver essa I2. A I2 está aqui, integral de e elevado a x, cosseno de x dx. Novamente, sai por integração por partes. Chamo de u cosseno, dv de e a x dx. Ao utilizar a fórmula de integração por partes, repare que eu caio na integral de e elevado a x seno de x para resolver. Mas essa integral é exatamente a integral que a gente queria resolver, que nós chamamos de i. Então, o que eu faria? Abriria um novo parênteses para resolver ela, mas aí eu cairia na I2, e ao resolver a I2 eu voltaria para a I, e para resolver a I eu preciso da I2, e ficaria nesse loop constante. Quando acontece isso, o que a gente faz é entender que essa integral vale I e substituir esta resposta na resposta I2. Veja só, na letra F eu tinha aqui menos a resposta dessa I2. Então eu venho aqui e coloco a resposta da I2 em função de I, em função da integral que eu queria achar. Repare que esse sinal negativo vai deixar todo o parênteses negativo e ao passar menos i para o lado esquerdo da equação, eu ficaria com 2i. Como eu quero achar só i, eu divido a equação toda por 2. Ok? Generalizo a constante. Então, muito importante essa ideia de chamar de i a função que você está trabalhando, principalmente quando você cai nessa ideia de loop. Ok? Bom, por fim, a gente encerra esse assunto de integração por partes, uma integral muito importante quando principalmente aparece o produto de funções logarítmicas, inversas trigonométricas, algébricas, trigonométricas e exponenciais. Beleza? Parte da escolha quem é u, o restante será dv. Ache du, ache v e utilize a fórmula recomendada. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!